Histórias macabras. Essa é uma história interessante. Muita gente acha que os conjuros têm um tipo de poder sobrenatural sobre a própria morte. Mas, como usá-los? Quando e onde? Nessa história, vocês comprovarão que, às vezes, até o medo serve como um sutil instrumento do destino, e que nenhum de vocês já passou por um episódio como esse, que vou narrar agora. Então me acompanhem ao Casarão maldito. Ayrton Amaral era um viajante, e era a primeira vez que chegava ao sul. Mas isso o deixou desnorteado, pois, caminhando numa tempestade, ele pensou, é uma noite sinistra, está prometendo chover, tenho que procurar um abrigo. Segundos depois, ele avistou um casarão antigo, e pensou, será que existe algum morador? E acordado? Pois, ele pensou também, que um relâmpago poderia ter iluminado a janela. Então, disse a si mesmo, tenho que apertar meus passos, pois já está chovendo. Então, chega ao terraço e chama, ou de casa, tem alguém aí dentro? Ainda assim ninguém atendia. Então o vento abriu a porta, e ele disse, parece abandonado, mas não posso ficar aqui com essa chuva, pois vou entrar. Então, Ayrton entra, e diz, bom, isto aqui é muito mais confortável do que ficar embaixo da chuva. E, olhando por dentro da velha casa, ele pensou, estranho, a mobília é velha, mas tudo está em ordem. Será que mora alguém aqui? Além do mais, estou com fome. Vou assar alguma coisa. Assim, Ayrton tirou uma linguiça de sua pasta e disse, acho que isso dá. Foi quando ouviu de repente uma voz que dizia, Olha, que vou cair. a voz soou tetricamente nos ouvidos de Ayrton, e ele disse, o que foi isso? Então, a voz ecoou novamente, só que desta vez, muito mais suave. Olha, que vou cair. Então, Ayrton, já com muito medo pensou, será que o casarão está assombrado? Não. Não é possível, eu não acredito nesse tipo de coisa. Ele começou a ouvir muitos ruídos abafados, lamúrias, e pouco depois, a voz soou novamente. Olha, que vou cair. E, ele disse, como é possível? Será o vento. O melhor será sair dessa sala. Então, ele entra em um quarto e diz, neste quarto não tem lareira, mas pelo menos, não se ouve vozes estranhas. Desse modo, Ayrton começou a perambular pelo quarto, até que, viu algo que pareceu tentador demais para ele. Ele viu um quarto de dormir, e tudo parecia em ordem, sem falar na bela cama. Mas, ainda assim, o viajante demorou em deitar nela, pois ele começou a observar uma armadura que seria do século XVI. E ruminou, acho que o dono desse casarão deve ter sido um homem muito rico. Assim, ele pensou, deve ter mais alguma coisa no resto da mansão, amanhã darei mais uma olhada. E, foi então que a voz ressoou novamente. Olha, que vou cair. Então, Ayrton pensou, acho que isto é uma piada. Se tem que cair, caia de uma vez, velhinho. Então, sem saber, Ayrton Amaral pronunciou o conjuro. O que aconteceu depois, fez ele esbugalhar os olhos. Naquele instante, apareceu uma criatura estranha e disse, você, interrompeu aqui, sem permissão alguma, é um intruso, eu sou o Barão Von Cave, o dono desta mansão. Então, a criatura falou para ele, você vai lutar comigo. Mas antes, vamos fazer um pacto. Se tiver coragem de lutar e me vencer. E a criatura falou, se fizer isso, eu darei a você toda a minha fortuna. Assim, poderei descansar em paz. Então, um suor frio começou a escorrer pela testa de Ayrton, pois as forças começaram a abandoná-lo. E a criatura disse, pegue o florete, pois a luta será de morte. Então, Ayrton obedeceu, de forma a não ter escolha. Então, a criatura logo se armou e disse, eu estou em guarda, pronto. Mas naquele momento, o florete pesava na mão de Ayrton, como se fosse feito de ferro. Então, exausto e também assustado, Ayrton retrocedeu até a parede. Então, sem querer ele falou novamente, salva-me, Nossa Senhora. Assim, pela segunda vez, Ayrton pronunciou o conjuro. E, naquele momento,
A criatura deu um grito tremendo. Então, Ayrton presenciou o corpo da criatura entrar em choque. Assim, a criatura mudou um pouco a sua postura irônica. E disse: "Você me venceu, agora eu cumprirei a minha promessa. Venha comigo." E, Ayrton, tremendo intensamente, acompanhou o espectro. Então, flutuando de forma bizarra ao lado de Ayrton, a criatura disse: "Minha fortuna está enterrada na raiz do butiazeiro." Ali está, mas as emoções foram muito fortes para o coração de Ayrton, que caiu desmaiado. Assim, quando Ayrton acordou, já era dia, e ele disse: Não é possível, isto deve ter sido um sonho ruim." Olhou para uma árvore, e disse: "O fantasma falou num butiazeiro. Isto ali é mesmo um butiazeiro. Será coincidência, ou o quê?" Então, Ayrton fez o que qualquer um teria feito. Ele procurou uma pá e começou a cavar. E, ainda em estado de febre, cerca de 10 minutos depois, Ayrton se deparou com algo inimaginável. E disse: "Meu Deus, ouro, joias e moedas de ouro. Centenas delas." Mas, alguém viu o forasteiro cavando, e indagou sobre o acontecido. E, como é natural, a notícia correu por todo o povoado como um rastro de pólvora. Pouco depois, muitos cidadãos da localidade, acompanhados de autoridades, chegavam ao casarão maldito. Então, já na frente do casarão, o prefeito da cidade perguntou ao tenente: "Como é, tenente? Você não vai fazer constar no relatório a luta do fantasma do casarão com o forasteiro?" Então o tenente disse: "É difícil acreditar nisso. Não é, senhor prefeito?" E, novamente o prefeito indagou: "Muita gente acreditava que o tesouro do casarão assombrado era uma lenda. E veja só, então, o tenente afirma ele, de qualquer jeito, é impossível fazer constar no relatório um sujeito que não possa ser identificado." Então, de repente, um dos oficiais que estava cavando, chamou o tenente e o prefeito, e disse: "Tenente, senhor prefeito, vejam aqui." Então, o tenente disse: "O que está acontecendo aí?" E todos se aproximaram, quando se depararam com um esqueleto na cova. Então, o tenente disse: "Meu Deus, o esqueleto do Barão von Kampf." Então o tenente disse: "Até que enfim, achou a paz que tanto procurava."